Bom, então agora vamos aqui criar a unidade de persistência do projeto, né? Nós vamos utilizar aí, o JPA para trabalhar com essa persistência aqui no projeto. Então vou clicar aqui com o botão direito, novo, no caso aqui eu vou em outros, tá? Aqui na categoria persistência, eu venho em unidade de persistência, tá? Então vou clicar em próximo. Aqui ele pergunta qual o nome da unidade de persistência, vou definir aqui apenas como T2TI ERP, tá? A biblioteca que nós vamos utilizar será do Hibernate, ok? Nós já vamos definir aqui então a conexão com o banco de dados. Nós iremos utilizar o MySQL, tá? Ele já define aqui um arquivo de driver. Vamos manter esse arquivo padrão. Vou clicar em próximo. Vou definir aqui a senha, tá? Vou testar essa conexão. A conexão ela foi bem sucedida. Vou clicar novamente em próximo. Próximo. Aqui. Vou apenas finalizar, tá? Finalizar novamente. Ok? Já foi criado aqui então a unidade de persistência, tá? Então aqui no código-fonte nós podemos ver o que foi definido aí pelo NetBeans, tá? Aqui nós podemos remover algumas propriedades, nós não iremos utilizar. Essa aqui também não será utilizada. Ok, aqui também nós vamos remover essa propriedade, vamos deixar somente as outras, né? Caso necessário, nós configuraremos depois outras propriedades, tá? Bom, então foi definido aqui a URL, o nome do usuário, o driver que será utilizado, no caso aqui o com.mysql.jdbc.driver, e a senha de acesso ao banco de dados, tá? Essa senha aqui nós configuramos lá na instalação do MySQL. Lembrando que essa senha aqui como nós vimos lá, né, é uma senha fraca, então você deve utilizar somente em ambiente de desenvolvimento, tá? Em ambiente de produção você não deve utilizar essa senha e também nem utilizar aqui o usuário root, ok? Bom, então, criada essa unidade de persistência, agora vamos então criar as classes que vão representar então as tabelas no banco de dados, tá? Eu vou criar aqui um novo pacote Java. Vou criar aqui, por exemplo, com T2TRP bin cadastros. Ok? Vou finalizar. E agora eu vou aqui em novo, classes de entidade do banco de dados. Ok? Então ele já buscou lá as informações da unidade de persistência. Na verdade aqui ele pegou outra conexão com o banco. Pegou aqui a conexão MySQL. Vamos cancelar aqui. Na verdade aqui, ó, nós temos que definir como o nome do banco de dados, tá? Que é o T2TI ERP, que é o banco de dados que nós criamos aqui, né? T2TI ERP, ok? Então você tem que alterar aí essa informação também. Agora sim, vamos lá. Vamos lá clicar com o botão direito, classe de entidades do banco de dados. Agora sim, agora ele não apareceu aqui para a gente. Essa unidade de persistência.
Vou selecionar aqui o MySQL. Opa, na verdade aqui o drive eu vou manter o mesmo. Aqui, ó, banco de dados. Vou colocar T2TI ERP. Agora sim, testar a conexão. Ok, conexão bem sucedida. Próximo. Próximo. Finalizar. Então, o que você deve fazer aí? Naquele momento lá que nós criamos a unidade de persistência, você deve definir o nome do banco de dados. Tá? Eu esqueci desse detalhe. Lá estava como MySQL, por isso que ele buscou aquelas tabelas. Você deve definir, no caso, o nome do banco de dados, T2TI ERP. Tá? Então, aqui, ó, agora sim, nós temos aí todas as tabelas que nós temos aí no banco de dados, que foi criado. Tá? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a tabela usuário. Vou adicionar, você pode perceber que como está marcado aqui em incluir tabelas relacionadas, ele já incluiu todas as tabelas que o usuário tem algum tipo de relacionamento. Tá? Eu vou clicar em próximo, ok? Aqui nós temos a definição dos nomes das classes, tá? O tipo de geração, eu vou manter aqui o nome padrão. Vou desmarcar aqui essa opção, gerar anotações de consulta nomeada. Eu vou deixar para que ele gere as anotações. Não, também vou desmarcar, no caso o JAX-B, por enquanto não temos interesse em utilizar essa opção. Vou clicar em próximo, tá? No caso aqui dos tipos de coleção, nós vamos utilizar aqui o set, tá? Ok, então vamos clicar agora em finalizar. Então ele vai gerar as classes que foram selecionadas, tá? Ok, então aqui nós já temos essas classes, foi criado aqui dentro desse pacote com T2TRP BIM cadastros. Vamos abrir aqui, por exemplo, a classe usuário. Então aqui nós temos aí as anotações, JPA, tá? Define aqui o nome da tabela. Ele criou aqui uma named query, tá? Isso aqui. Temos aí a definição das colunas, né? Então no caso lá, aqui no banco de dados, ó, nós temos a tabela usuário, já está aqui, nós temos o ID do colaborador, ID do papel, login, senha, data do cadastro e administrador. Tá? Então, como nós podemos perceber, nós temos aí a definição dessas classes. Tá? Aqui nós iremos realizar apenas algumas alterações. Por exemplo, aqui, ó, ao invés de manter aqui o nome ID do colaborador, nós vamos alterar. Tá? Nós vamos aqui, por exemplo, vir aqui em refatorar, renomear, tá? E manter aqui apenas como colaborador. Ok? Então esse será o padrão aqui utilizado no treinamento. Então esse procedimento ele deve ser realizado em todas as classes, tá? Então esse vai ser o padrão utilizado aqui no treinamento. E nós vamos fazer também o seguinte: no caso aqui, essas classes elas fazem parte do módulo cadastros base. Tá? Então, nós criamos aqui o pacote com T2TRP BIM cadastros e incluímos essas classes aqui nesse pacote. Né? Por exemplo, lá no caso do bloco financeiro, tá? Nós temos aqui, por exemplo, aqui as tabelas que começam com fim, elas são do bloco financeiro. Tá? Então, nós vamos criar as classes que representam essas tabelas do banco de dados dentro do pacote, por exemplo, com T2TRP BIM financeiro. Ok? Então, esse será o padrão aí utilizado no treinamento.